Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Tudo é Venda. Hoje eu tô com um cara aqui, vocês já sabem, né? Sempre eu trago convidados aqui mega especiais e esse convidado, ele é mega especial e faz parte de uma etapa importante na minha história. Costumo dizer que ele que abriu as portas para eu começar nesse mundo de tecnologia e me incentivou, me ensinou muita coisa e eu tenho certeza que hoje vocês vão aprender muito com ele também. Filipim, seja bem-vindo, meu querido. Que responsabilidade, hein? Isso é muita responsabilidade estar aqui. Seja muito bem-vindo. É um prazer. E hoje você está com um negócio que ainda tem esse contato com a tecnologia, Sim. mas eu esqueci de falar também. A gente vai discorrer sobre... Mas, pô, você gravou a primeira música comigo, a música que É verdade, é verdade. E você hoje atua nessa área de música... Só que tava me contando aqui do tempo que você ficou nos Estados Unidos. Sim. E vendendo, e aí você tá trabalhando com importadora. Cara, me explica aí um pouco de como que foi essa experiência primeiro lá nos Estados Unidos, o que te fez trabalhar com o que você trabalha. Eu acho que a gente vai ter muito assunto pra falar aqui hoje, cara. O que a gente falou nos bastidores, né? Isso dá série do Netflix, não dá podcast. É mesmo. E junto que a gente fala bastante, aí você vai me ponderando aí, a galera dos bastidores aí vai me tesourando. Cara, minha história é uma história muito doida, porque assim, eu costumo dizer que eu nunca tive oportunidade de saber o que é um FGTS ou um PIS, né? A gente sempre, de alguma forma, procurou empreender, talvez pela necessidade de mudança. A gente que vem de origem, assim, a gente nunca passou fome, mas a gente sempre... via que as condições podiam ser melhores, né? E a gente via isso. Eu tinha um exemplo de empreendedorismo dentro de casa, que era o meu avô. Você sabe dessa história, eu comentei um pouco com você, né? Sobre isso. E, bom, depois de ter trabalhado em alguns lugares por pouco tempo na área de tecnologia, tecnologia foi um negócio que, cara, me ganhou, né? Eu me conectei muito com isso. Achei que eu seria... como é que eu vou dizer? Eu conseguiria... trabalhar feliz com isso. Então, meu primeiro negócio, vamos dizer assim, foi de fato na área de tecnologia. Atendi alguns clientes aqui em Volta Redonda. As coisas foram crescendo pelo fato da gente fazer um bom trabalho. Sim. Mesmo, né? A gente foi... O boca a boca sempre é o melhor cartão de visita. Daqui a pouco a gente estava atendendo muita gente legal aqui da cidade. Até que com o passar dos anos, a gente teve um problema... que não vale a pena ser comentado num podcast, que é polêmico, socioeconômico / político. Uhum. Mas a verdade é que em 2015 nós tivemos um cenário no Brasil aonde me colocou numa condição de ter que tomar uma decisão imediata. Entendi. De ou sacrificar o que a gente tinha de reserva de emergência para ver como seria os próximos meses e os próximos anos, em função de ter perdido alguns contratos que me pagavam legal. Que eram importantes, né? Que eram importantes porque eram atrelados ao governo, né? Governos mandavam verbas para as escolas e essas escolas perderam essas verbas. Então, todo mundo que era prestador de serviço ou fornecedor, até de merenda, teve que se reestruturar para continuar prestando serviço. Então, foi uma loucura. Pegou todo mundo desprevenido. Eu faço ideia, assim, eu que tinha... alguma reserva de emergência, ainda consegui parar para tomar uma decisão. Aí você tinha uma estrutura mais enxuta também. Exatamente. Ou seja, eu não tinha funcionário para ter que resolver questão de CLT, né, quitação e tal. Então, de fato, foi mais tranquilo. Mas eu fico pensando, por exemplo, fornecedores lá que forneciam pão. Nossa. Que o cara, ele ganha na recorrência... E ele se viu num cenário onde, cara, a verba que era para todo mês passou a ser para 3 meses. Ou seja, eu tenho que passar a fornecer e esperar 3 meses para eu conseguir receber o que eu forneci. Ou seja, muita gente não tem capital de giro e estrutura para aguentar isso, né? É verdade, é verdade. Os meus custos eram bem reduzidos, como você mesmo pontuou, por não ter funcionário. Mas ainda assim, a recorrência ela era importante para mim. Sua família dependia daquilo. Dependia daquilo. E com a chegada desses clientes maiores, inevitavelmente, eu abri mão dos clientes menores. Eu fiz uma opção. Sim. Eu estava no momento em que ou eu decidia apostar e começar a retomar os clientes pequenos,
ou eu mudava completamente de rumo, tomar uma decisão bem drástica, e aí ela acabou acontecendo. Eu tinha um amigo nos Estados Unidos que já tinha feito um convite, se quiser passar uma temporada aqui para experimentar e tal. Eu conversei com a minha esposa, falei, olha, acho que vai ser isso, né? Vai ser uma realização de um sonho, porque eu sonhava em conhecer o país, ainda não tinha ido, e acho que era uma oportunidade que tinha, momento, né, que estava se abrindo para mim, para eu tentar alguma coisa nova. Quando passa o tempo, né, a gente vê que a gente nunca vai saber se teria sido melhor eu ficar ou se teria sido melhor eu ter ido. Por quê? Porque nesse tempo eu tenho inúmeros amigos que ficaram, inúmeros amigos que cresceram. Mas você sabe, até no estoicismo eles falam disso, né? Que a mudança, ela faz parte da natureza. E a gente é parte dessa natureza. Nós somos membros dessa natureza. E você tá falando de mudança, só pegando esse gancho contigo. Okay. Cara, quando eu comecei a trabalhar contigo, eu tava doido pra parar de capinar na casa dos outros. Porque, você lembra, né? Uhum. Eu e meu irmão, a gente ficava nos vizinhos lá, capinando, limpando valeta. E eu tenho alergia, cara. Porra, alergia fresca pra caramba, de inseto, cara. E aí, porra, a formiga subia em cima de mim lá e eu ficava todo arrebentado. Empolado todo empolado. Aquele moleque com aqueles negócios tudo inchado, as pernas inchadas. E aí eu falei com meu irmão uma vez, a gente tava trabalhando no sol, eu falei, cara, eu vou dar um jeito de trabalhar no escritório, no ar-condicionado. Aí ele, como é que você vai fazer isso? A gente não tem nem computador. Eu falei, cara, sei lá, porra, não quero trabalhar mais assim não. Chega. Acho que eu tinha o quê? Uns 14 anos. Foi uns 14 anos, né, cara? Acho que tem mais ou menos isso. Eu tinha uns 14 anos. Aí foi logo que a gente se conheceu e aí você me deu uma oportunidade que até hoje eu sou grato, porque, porra, a tecnologia ali se abriu pra mim. Sim. Eu vi que não era tão inacessível. Né? E às vezes a pessoa que tem poucas condições financeiras, ela tem dificuldade de acessar porque não tem condição de comprar um equipamento. Exato. Né? A percepção, ela sempre se dá de forma mais clara quando você passa a conseguir ter contato com algo. Ter acesso, né? Isso aí não é só com tecnologia, né? Com absolutamente tudo. E você lá nos Estados Unidos teve essa oportunidade, né? Você estava falando da mudança. Você chegou lá, tipo, vamos lá, vamos ver o que vai dar. E aí como é que foi isso? E assim, eu resetei. Uma coisa que assim, sempre foi tranquila pra mim é que eu nunca fui alienado, né? Então aquela história, e eu vi isso muito acontecer lá, as pessoas elas saem com uma ideia totalmente mirabolante e isso mina totalmente as energias. Porque ela começa a ver que de repente uma coisa não tá dando certo, ou que não era como ela esperava, mas porque ela já se alienou antes de viver aquilo. Ela se iludiu, né? Ela se iludiu, exatamente. Mas é um pouco dos dois, né? Ela cria essa ilusão e ela se aliena para ela não perceber a realidade e ela mesma acaba sendo culpada do que tá acontecendo. Total. Né? E quando eu fui, como eu disse, eu já não tinha nada. Quando eu digo não tinha nada, né? Eu já estava em um momento em que, cara, ok, eu preciso mudar, porque eu já tenho um problema. Mas esse pessoal que você falou que se aliena, eu acho que também tem um pouco da cultura, mas, enfim. Que acaba contribuindo pra pessoa ficar meio alienada nisso, sabe? De achar que a grama do vizinho, tipo, o pessoal acha isso. Acha que ir pros Estados Unidos é ir pra Disney, entendeu? Sim. E tem um lance que ontem eu tava comentando com um amigo, inclusive, sobre isso. É um amigo que tá vivendo um período de mudança agora, recente. E um dos comentários dele pra mim foi assim: cara, minha primeira vez fora, eu acabei decidindo voltar porque eu tava frustrado. 30 dias. Eu tava frustrado. Eu falei, cara, mas o que te frustrou? Não, porque eu vi os meus amigos, cara, com bom emprego, ganhando bem. Aí cara, desculpa, mas eu vou ter que comentar. Você não pediu minha opinião, mas eu vou ter que comentar. Você não pode comparar o palco dos outros com o seu bastidor, cara. Você tá vivendo isso agora. Você precisa se dar o tempo necessário
para que a transformação aconteça de fato na sua vida. Perfeito. Quantos andaimes a gente usa ao longo da nossa jornada inteira para a gente chegar em algum lugar que, pelo menos naquele momento, você entende, esse é o meu lugar. Beleza? Só que quando você estava lá embaixo, armando o andaime ainda, né? Porque o andaime é legal, mas você tem que montar, né? Para você conseguir chegar em algum lugar. E depois que você chegou, você faz o quê? Beleza, agora eu tenho que desmontar isso de novo e de repente montar ele em outro lugar. Caramba. Você arrumou a fachada, falta se arrumar essa lateral aqui, a outra, agora tem o fundo, aí você acabou. Essa é uma obra completa. Aí quando você completa uma obra na existência de alguém que é, né, tá o tempo todo ativo, qual que é o maior sentido? Acabou. Vou começar outro. Né? Vou para um upgrade na minha vida. Isso é natural. E eu acho que deve ser natural. É natural, né? É natural, né? E eu acho que o que não é natural é brigar contra isso, cara. Sim. E se conformar com a existência, porque exatamente o que te transformou, ou o que te levou a sair da capina, foi ter visto algo e falado assim, eu não vou mais viver isso aqui. O Flávio Augusto, que é um empreendedor, né, do Geração de Valor, da WhatsApp e tal, que é um cara que eu já li vários livros, eu acompanho constantemente na internet, ele sempre fala isso, ele conta que ele só conseguiu, né, sair da onde ele estava porque o primeiro gatilho dele é inconformado. Eu não quero mais o ônibus lotado, eu não quero mais chegar com meu terno todo amassado para poder disputar a mesma cartela de clientes ou os mesmos desafios que os meus concorrentes, né, que são os funcionários da mesma empresa, estão indo de carro, ar-condicionado, né? Ou seja, é quase que desleal o que eles estavam vivendo ali, mas o destaque ele acontece, a transformação acontece porque ele se inconformou, né? Ele falou, não se conformou. Um dia ele disse, cara, eu vou mudar. E é o que aconteceu com você e é o que acabou acontecendo comigo, pelo menos esse tempo. Eu não estava conformado com o meu problema. Eu poderia estar. Né? Talvez eu até tivesse tempo. Talvez tivesse sido melhor do que ter ido passado um tempo lá fora. Nunca vou saber. Hoje eu consigo dizer, eu não me arrependo. Foi muito legal. Nós passamos esse tempo lá. Né? Continuando o gancho dessa história. Você não chega alienado, você não chega iludido. Você abraça as oportunidades, você entende quais são as oportunidades que elas fazem mais sentido para você e de repente elas estão para um segundo plano, porque o que faz mais sentido para mim de repente não é para agora. Exato. Primeiro eu vou abraçar o que não faz sentido nenhum, né? Cara, isso que você falou faz muito sentido, porque a gente estava falando nos bastidores sobre a terra fértil, né? Várias pessoas que a gente já esbarrou, às vezes estavam prontas. E eu percebia isso, elas queriam de repente contribuir comigo de alguma forma, mas talvez o solo ainda não estava preparado para aquilo. Okay. E aí, vamos colocar entre aspas, né? Eu perdi aquela oportunidade, mas ela não era minha. O solo não estava pronto Sim. ainda. E às vezes, quem está nos ouvindo agora aqui pode estar insatisfeito de pensar assim, poxa, as oportunidades não chegam para mim, as coisas não acontecem na minha vida. Mas tudo tem um tempo certo para acontecer. Não aconteceu ainda contigo, porque talvez o solo não esteja preparado para receber aquela semente. A hora que você estiver pronto, é muito mais sobre ser. A hora que você estiver pronto, as coisas começam a acontecer. E foi o que aconteceu contigo. Sim, lá, né? É importante abrir e fechar um parênteses nisso, Jefferson. Porque... E não discordando de você, pelo contrário, acrescentando... O solo, ele nunca vai estar pronto sozinho. Olha só. Tá? Você tem que preparar a terra. Você tem que, cara, buscar conhecimento, você tem que aprender. Sabe, uma das coisas que mais... E já foi até motivo de discussões, assim, saudáveis dentro de casa, olha, eu não sou fiscal da internet aqui não, tá? Mas o que você tá consumindo no Instagram o tempo todo? O que você tá consumindo no Facebook o tempo todo? Não, eu tenho meu momento da caixinha do nada, onde eu vejo conteúdo aleatório. Essa é a minha caixinha do nada. Só que eu limito a quantidade de conteúdo que eu sigo no Instagram e não é por ego, marra, ao contrário do que as pessoas, às vezes, quando olham o teu perfil, pensam: o Jefferson tem tantos seguidores, mas ele só segue X. Isso é uma forma de você pedir para que a ferramenta
trabalhe só ao seu favor. Perfeito. Cara, é esse tipo de conteúdo que eu quero consumir, porque senão eu me distraio. E a distração, ela é importante em alguns momentos, para você relaxar, para você se aliviar e tal, para você ficar tranquilo. Só que a grande maioria das pessoas consomem só isso. Verdade. E aí, às vezes é um insight de um vídeo bobo que poderia ser um meme, né? Você poderia estar assistindo um meme nesse momento, mas não. Você colocou o algoritmo para te entregar, ao invés de meme, para trabalhar a seu favor, um insight sobre negócio, insight sobre comportamento, né? E, cara, isso vai devagarzinho, um conta-gota. Vai abrindo as portas para sua vida. Acrescentando conhecimento, você vai evoluindo como ser humano, como profissional. E aí, o seu solo, um dia, ele vai estar preparado. Mas você está fazendo isso todo dia, cara. E eu não estou falando que você tem que ir para uma faculdade, né, que isso também é legal. Sim. Eu estou falando nas pequenas coisas. O que está acessível para todo mundo hoje, que é a internet. Você pode consumir conteúdos de valor o tempo todo de graça. Inclusive, esse podcast é um conteúdo que não tem absolutamente custo nenhum para você assistir. Exato. E, de repente, pode ser que você tire, né, insights e ferramentas daqui que façam sentido para você. Que é o que eu faço todo dia. Você vê, a gente tá aqui gravando, batendo um papo entre amigos, você compartilhando seu conhecimento, compartilhando a sua visão, e esse bate-papo ficaria só entre nós. Totalmente. Câmeras desligadas. Ficaria entre nós. Eu cresceria, aprenderia contigo e vice-versa, só que isso está sendo compartilhado. Então, eu vejo que é isso. Às vezes, as pessoas, elas querem crescer, mas elas não entendem que... E eu me encaixo às vezes nesse grupo, tá? Porque também fica parecendo que eu sou o fodão, né? Tipo, não, pô, as pessoas... Não, cara, às vezes eu faço parte desse grupo. Eu não sou 100% tipo, altamente produtivo. Não, às vezes faço parte do grupo, enfim. As pessoas, às vezes, elas não entendem que para crescer a gente precisa compartilhar. Sim. Né? Então... Foi isso que fez a gente tomar a decisão de estar aqui. Tenho certeza que para você também. Com certeza. Né? E aí você chegou nos Estados Unidos, poxa, né, uma cultura nova, é o que você falou, não estava alienado, estava ciente. A gente morou um tempo lá também, a gente ficou 3 meses lá. Em Nova York, né? Em Nova York. E, cara, que baita oportunidade que a gente teve de mudar o nosso cenário, mas assim, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades, né? E de fato, as coisas não caem no colo. Você tem que pegar... Não, você tem que abraçar. Tipo, tem até uma metáfora que... Eu não lembro quem falou, mas é assim. A vaca não dá leite. Você ouviu essa? Não. A vaca não dá leite. Você tem que acordar às 6 horas da manhã, que é num horário lá que... Eu não entendo nada de vaca, tá? Mas você tem que acordar, pegar o banquinho e apertar a teta dela. Faz sentido. Ela não dá leite. No sentido direto da expressão, ela não dá leite. Não, você tem que ir lá espremer a teta dela, pô. Exatamente. E assim também é na nossa vida. É isso aí. Né? É isso aí. Cara, assim, é o que eu tava falando. A questão de você estar num lugar novo, e aí depois que você passa um tempo em outro lugar, você tem uma percepção muito clara de que a geografia, ela pode ser um facilitador. Eu seria muito hipócrita em dizer que os Estados Unidos é igual ao Brasil se você tiver a mesma disposição. Não é. Não. Mas eu via muitos brasileiros colocando energia nos Estados Unidos porque entendiam que a recompensa era proporcional, mas eu ficava pensando, será que ele colocava isso tudo de energia no negócio dele ou quando ele era funcionário no Brasil? Caraca. E eu arrisco dizer que 90% não. Por uma questão cultural mesmo. Né? De produzir pouco, e aí eu acho, isso é bem polêmico também, eu acho que nós estamos muito errados a nível de CLT, porque eu acho que precisa ser baseado na meritocracia. Se você produz muito, você é remunerado pelo que você produz. Se você não produz nada, é fácil eu dizer isso porque eu vivi essa realidade, ok? Aonde, cara, eu passei mal. Tá, seu patrão não tem nada com isso. Você não vai ganhar absolutamente nada pelo dia que você tá passando mal. Cara, bizarro. Caraca. Bizarro. Mas isso te traz uma outra responsabilidade. Estar preparado para os dias ruins.
Então, todo o dinheiro que você recebeu ao longo do tempo que você estava bem serve para segurar a onda em 2, 3 dias. De repente, você não pode trabalhar porque você não está ganhando nada. É justo pro seu patrão também, porque você não está produzindo para ele. Sim. E por que ele vai te pagar? Rapaz. Você pode se sustentar nesse período que você não trabalhou porque você já recebeu para isso. E se você não é responsável para fazer algo com aquilo que você ganhou, eu não posso ser responsável por você. Porque eu faço com o meu dinheiro. E você deve fazer o mesmo com o seu. Essa é a cultura lá. Sim. E ela não é uma cultura de escravidão. E assim, é legal o que você pontuou, essa é a cultura lá. Quer dizer que ela tá 100% certa? Não. Não. Mas é assim que funciona lá. Sim. Será que... E aí, assim, deixo aberto, tá? Será que se no Brasil fosse um pouco mais assim, seria melhor? Seria pior? Não sei. Mas fica aí a incógnita. A gente nunca vai saber. E aí é até bom porque é isso, cada um, Sim. né? E de fato, isso, o jeito como eles lidam com isso tem os benefícios e os malefícios para a cultura deles. Sim. Né? Agora, você estava compartilhando que você chegou a montar uma empresa lá de construção, daí depois você chegou a trabalhar com vendas. Como é que foi isso, cara? Essa transição e... O que dá pra contar aí dessa experiência? Então, é doido, né? Porque assim, eu falo isso direto, apesar de eu não falar muito sobre empreendedorismo no meu Instagram, mas volta e meia eu comento isso. O dia que eu aprendi uma expressão de que, e pelo amor de Deus, talvez eu vá criar uma concepção muito equivocada a meu respeito, eu não sou escravo do dinheiro, tá? Mas eu aprendi a pensar dessa forma. Extrato é melhor do que status. Então, para mim, uma plaquinha de Doutor João não faz sentido se a minha conta tiver arrebentada. Eu prefiro ser o João carpinteiro, o cara que o dia inteiro carrega peso aqui, mas eu vou olhar para minha família, as despesas estão pagas, eu posso viajar quando eu quiser, eu posso trocar de carro, eu posso colocar combustível, minha filha precisou de um lanche, eu posso pagar, ela passou mal, eu posso comprar o remédio, eu não tenho que pedir pra ninguém. Não que pedir seja um problema, tá? Mas isso é que faz sentido pra mim. Eu aprendi isso. É a sua filosofia de vida. E aí é engraçado, porque quando a gente fala extrato é melhor do que status, cria-se uma concepção de que esse cara tá falando de grana. Não, o que eu tô falando no sentido mesmo sintético ali. Prático da vida. Prático da vida, né? Do que adianta eu estar dentro de uma sala com ar-condicionado, doutor, né? Porque é o que a concepção cultural do Brasil, alguém importante é chamar de doutor. Pelo menos na linguagem popular. Mas, cara, minha vida tá um caos. Eu não consigo crescer, eu não tenho um plano para o futuro, eu não posso sequer planejar uma viagem porque eu tenho um título legal, mas eu não tenho dinheiro. Isso é louco. E foi isso que sempre me fez, cara, trabalhar. Então, eu cheguei lá, não cheguei alienado, não cheguei iludido, olhei para uma situação, fui trabalhar na pintura, $13 a hora. Primeira semana trabalhando. Cheguei dentro de uma casa gigante, 6 caras. Aí eu fiz uma matemática boba, porque eu sempre faço. Pô, 6 caras, se cada um ganhar o que eu ganho, $13, que é pouco, mas eu sei que tem gente que ganha mais que eu, porque tem mais experiência que eu. Peraí, 6 caras vezes $13, se trabalharem 10 horas aqui, cada cara tá levando $130 por dia. E o meu patrão não tá aqui trabalhando. E a casa também não é dele, é de alguém que tá pagando pra ele pra colocar 6 caras aqui, a gente vai ficar aqui no mínimo uns 20 dias, vai. Casa grande. Falei, pô, legal. Eu ganhando $130 por dia, se eu ficar 20 dias, tá, mas quanto ele tá ganhando pra poder botar 6 caras aqui? O que ele tem que eu não tenho? Tá, experiência? Talvez, mas sou eu e esses outros 5 caras que estão fazendo o serviço. Não tem experiência então também. Não sei se faz muito sentido. Além disso, ele se comunica no idioma que eu não me comunico. Ele fala inglês. Então essa oportunidade só vai se abrir geralmente, pelo menos nessa mesma estrutura, se eu puder me comunicar com quem está oferecendo essa oportunidade. Claro. Então, inglês já é óbvio, já parece óbvio,
Você vai morar num país onde o idioma é o inglês, parece óbvio que você tem a obrigação o idioma deles. que você aprenda o idioma, mas não é isso que acontece. Eu sei. Conheço inúmeros brasileiros que só compram no mercado brasileiro, abastecem no posto que tem um funcionário brasileiro e só trabalham para brasileiro porque não aprendem o idioma. E não querem, né? Isso é uma loucura. Você sair do Brasil e viver a cultura do Brasil em outro lugar. Isso é triste. Resumo. Isso me abriu a mente, eu botei um prazo, eu falei, eu tenho X tempo para poder aprender o idioma e procurar essa oportunidade. E foi o que aconteceu. Em 2 anos, eu aprendi o inglês o suficiente para vou bater asa, e aí comecei. Um colega me deu um insight, um colega que, assim, se ele assistir, depois eu vou mandar para ele, o Marcelo. Marcelo morava na Flórida e ele me deu um insight. Olha, cara, isso aqui é um bom ponto de começo para você. Tem um aplicativo aqui que você cadastra tudo que você sabe fazer e as leads chegam para você. E você escolhe um serviço ou não para dar um quote, né, que é um orçamento, e pode ser que crie ali um match e você vai atender essa cliente. Aí eu comecei a colocar bobagem lá, pendurar cortina. Você pode falar o nome do aplicativo? Posso, Thumbtack. Aí, ó, fica a dica aí, turma. Thumbtack. Isso é algo que, inclusive, algumas pessoas disseram, tem no Brasil, mas não tem algo que funciona como funciona esse, tá? Um grande problema do Brasil, profissional qualificado, não tem aquela coisa, Jefferson, me indica um pedreiro. Porra, aí você mecânico. Aí você vai falar assim, cara, eu conheço 10. Agora aqui tem 3 estrelas. Cara, ninguém, 5 estrelas. 1 estrela. Nenhum, cara. É 1 estrela, é o seguinte, cara. Se ele falar pra você que ele faz amanhã, você prepara pra ir na sexta, que vem. Infelizmente. Nossa, é o básico. E até isso esse aplicativo era legal. Por quê? Porque é como o Booking.com. É como o iFood. Tem a pontuação e você sabe, de repente, quem é um bom prestador de serviço. Quem é pontual, baseado nos reviews, nas avaliações. Então eu comecei pouquinho, fazia muito sentido pra mim. Eu ganhava, igual eu te falei, comecei ganhando $13. Aí depois estava ganhando no máximo, depois de 2 anos estava ganhando no máximo 20, 19, que já era muito. Sim. Mas na minha cabeça estava assim, cara, 20. Se eu trabalhar 8 horas, que é mais ou menos o padrão no americano, eu vou ganhar $160. Ok? Só que se em 30, 40 minutos depois do horário eu pendurar uma cortina, eu consigo ganhar 40. Porque o americano ele pode me pagar por isso. E pra ele faz... E tem o tip também, né? E tem o tip. Pra ele faz sentido. Aí eu, caraca, se eu fizer esse movimento 3 vezes por dia, eu vou trabalhar muito menos do que eu trabalho, vou estar construindo algo pra mim e depois, mais pra frente, eu posso começar a cobrar mais caro ou pegar serviços maiores. Essa foi minha linha. Esse foi meu plano. E funcionou. Cara, que legal. Porque o meu maior cliente, isso é legal deixar registrado aqui pra galera entender a dimensão disso. O meu maior cliente nos Estados Unidos, na minha empresa de construção, foi um cliente que eu comecei, meu primeiro serviço eu peguei pelo Thumbtack e eu fui lá montar estofados de área de piscina. Você não monta aquilo, porque vem pronto. Já viu aqueles estofados plásticos? Uhum. Que ele é feito tipo de uma tramazinha assim, e você só bota as almofadas por cima? Só que aquela era uma casa de verão dele, ele não ia pra lá. Então ele fez o quê? Comprou, mandou entregar, eu morava perto, ele me contratou. Eu fui lá, abri a caixa, montei o Lego, botei as almofadas por cima, tirei foto, sei lá quanto eu cobrei na época, acho que $80, alguma coisa desse tipo. E posso falar isso aqui até pra galera ter uma dimensão de quanto é bizarro. 2 anos depois, o cara continuava me dando serviço, só que era serviço de $10 mil. Serviço de $2 mil, $3 mil. Ou do nada, Felipe, eu tô com um hóspede e eu tenho um problema. Mas eu não tô aqui, eu tô em Boston, tô na minha casa em Boston, 1 hora de distância, 1 hora e pouca de distância. Tem como você me socorrer? Tem. Às vezes eu chegava lá, não era nada. E aí eu ia embora, falava assim, Justin, tá tudo certo. Foi nada não. Aí não, me manda um invoice. Não, cara, tá tudo certo, não foi nada não. Aí daqui a pouco pinga na minha conta, $100 e poucos. 10 minutos. Cheguei lá, cara, não era só um negócio que tava, sabe? O cliente não sabia qual era o interruptor certo. E você já faz isso aqui no Brasil? Cara, já, porque assim, elétrica, por exemplo, é algo que acaba estando meio conectado com a área de tecnologia. Você precisa ter pelo menos o básico de know-how ali.
E eu já fazia por curiosidade. Não, mas eu falo assim, você fazia e aí você tinha esse comportamento aqui no Brasil. Ah, sim. Sim. E aí, olha só, eu quero dar um destaque nisso. É muito mais o como a gente faz do que o que a gente faz. Sim. Tem uma frase muito legal que eu ouvi, eu acho que vi num livro, em algum lugar assim. É muito mais sobre como você conseguiu ficar rico do que quanto de dinheiro você tem na conta. Perfeito. Porque beleza, tem um monte de gente que fez muita grana, mas se você for investigar, você fala assim, rapaz, se a polícia bater aí vai dar ruim. É isso aí. Mas o como que você fez? Né? Foi honesto? Foi... E a sua postura é sempre essa postura de um cara que... Não, pô, isso aqui não foi nada não. Isso ganha as pessoas. Sim. É um jeito de trabalhar que você manteve. E isso te abriu portas, esse comportamento. Existem momentos para você ganhar. Existem momentos que não é para você ganhar, é para você consolidar. Na minha cabeça isso faz sentido, ok? Ah, Felipe, mas é um cliente que pode pagar. E nos Estados Unidos isso é uma cultura muito forte do você precisa ser remunerado. A um nível de que talvez se você precisar de ajuda de um outro amigo brasileiro, mas estiver dentro do horário de trabalho dele, ele não vai te socorrer porque para ele é mais importante que ele está ganhando enquanto ele está trabalhando. Graças a Deus, isso a gente precisa deixar registrado num podcast como esse. O Brasil é fantástico nesse sentido. Sim. Porque a troca de energia que o brasileiro tem e a cumplicidade e a disposição em ajudar, a gente não vê isso em outra cultura tão forte quanto a gente vê no Brasil. A gente não vê isso, né? Finalizando, a gente não vê isso de forma tão forte quanto a gente vê no Brasil. A disposição, não seja a hora que for, cara, meu carro quebrou. Não, beleza, tô indo aí. É o quê? Sabe se é bateria, combustível, porque eu já passo no posto, sabe? Te garanto que você tem uma lista no seu telefone de pessoas que você pode ligar que faria isso pra você. Começa pela família, né, cara? Que você sabe que pode contar ali. Exatamente. Amigos, é verdade. Então, isso era uma parada assim que era muito claro pra mim. Esse é o momento de ganhar, esse é o momento de consolidar. E o consolidar pode vir antes do ganhar. O consolidar ele pode vir mixado. Ganhei hoje, consolido, ganhei de novo, consolido, ganhei de novo, consolido. Esse cliente me gerou outros 5 clientes, todos eles eram policiais, são policiais, inclusive. Vou colocar legenda. Peraí, quase derrubei o microfone. Vou colocar legenda em inglês. Você envia esse episódio pra eles. Vou mandar. O Justin, inclusive, eu não sei se ele vai ver isso, né? Mas vai ter interesse de chegar nesse ponto. Mas o Justin, inclusive, semana passada agora, ele foi condecorado ao superior da polícia de Watertown, em Boston. Para quem não sabe, a polícia de Watertown foi a polícia que prendeu o cara do atentado da Maratona de Boston. É mesmo? Aquele que virou filme, inclusive. Olha só. Foi a polícia de Watertown. Caramba. O Justin, ele é consultor de segurança, formado em Direito. Eu falo porque não tem muita conexão com o assunto que a gente está falando no podcast, mas só para vocês entenderem a dimensão da coisa. O cara é policial, consultor de segurança, ele tem materiais, aí é onde a gente tem um ponto de conexão aqui, porque o cara já opera no digital. E todo mundo fala assim, cara, por que o cara tem 3 casas de mais de $1 milhão se ele é policial? Essa conta não fecha. Não, a polícia para ele é para manter o carimbo e os benefícios. Porque riqueza e patrimônio o cara construiu vendendo treinamento de como se graduar dentro da polícia. Olha que porque legal. Ele começou ajudando os amigos dentro da polícia, porque como formado em Direito, já graduado, para ele era muito tranquilo dar a direção, estuda esse tipo de conteúdo dessa forma. Cara, que visão, né? Um dia alguém falou para ele, cara, você tem noção de quanta gente você tá deixando de ajudar, ajudando só quem tá trancado aqui dentro dessas 4 paredes dessa unidade de polícia? Você tem que fazer conteúdo, botar isso num CD, numa apostila, né? ou agora num PDF, e vender isso. Aí você vai, hoje o cara tem um site dele, onde ele vende esse conteúdo, ele palestra também. Cara, ou seja, eu vou ter que pegar um gancho com isso aí, cara. ele construiu um patrimônio milionário em dólar,
não saiu da polícia. E tudo isso é interessante falar porque o cara extremamente humilde, me deu muita oportunidade, me indicou, e isso começou lá atrás, numa montagem de sofazinho de área de piscina. Tá vendo? É bizarro. Comportamento. É bizarro. E eu quero pegar um gancho com isso aí, cara, porque eu conheço várias pessoas, você deve conhecer também algumas, que tem muito conhecimento, sabe muito. E às vezes fez lá o doutorado, pós-doutorado, e eu acho isso fantástico, porque eu sou um grande fã da academia, cara. Eu relutei muito para poder fazer faculdade, relutei mesmo, cara. E eu sei que a universidade tem seus problemas, né? Mas a educação abre muitas portas para quem está atento. E eu vejo muitas pessoas com a qualificação excepcional que podia ajudar muita gente, não faz isso. Né? Às vezes fica tentando se encaixar naquele padrãozinho, sabe? E o que eu posso dizer para essas pessoas hoje? Faz uma coisa, dá um passo, que é estruturar ali o que você vai entregar a partir do que as pessoas estão demandando no mercado. O que as pessoas estão querendo agora, que com seu conhecimento você pode ajudar. Perfeito. Se você faz isso, você ajuda uma pessoa hoje, como aconteceu com você, uma pessoa, ela vê ali pela forma como você atende, que você tem potencial para ajudar ela em outras, que você é confiável para outras situações. Então, cara, sensacional. Sensacional. É perfeita essa linha. É justamente isso que você está falando. Porque na minha cabeça eu olho, por exemplo, que a gente acabou de contar a história do Justin. Se olha um policial, e se você pensar em qualquer amigo seu hoje que você conhece que é policial, fala assim, o que esse cara pode fazer com o que ele tem hoje para ele ficar milionário? O Justin fez. Mudou nada, concorda? É o do nada. Ele é um policial, assim como todos os outros amigos dele. Só que ele tinha algo. Esse algo funcionou pra ele. E ele podia se contentar ali. Funcionou pra mim. É como todos nós achamos que é o fluxo da vida normal. É o que você acabou de dizer. Às vezes você estudou. O seu conhecimento te levou até esse emprego aqui onde você ganha 20 mil reais. Um exemplo, vamos pegar uma engenharia. Você ganha 20 mil reais. E tá muito bom pra você. Faz muito sentido. É aquilo que você imaginava. Só que você não tá enxergando o big picture. Que é... Tá, mas e se eu puder abrir uma consultoria e ajudar outros engenheiros a entender o que eu entendo? De repente você tem uma expertise numa área específica que é um problemão para vários outros engenheiros que podiam estar comprando a tua facilidade de entendimento daquele conteúdo em especial e você multiplicar isso vezes 10 num mês, vezes 20, sei lá quanto, né? Porque... Você já ganha 20. Você já tá bom pra você, mas, cara, você pode multiplicar isso por 10 ajudando os outros. Mas a gente cai no contentamento. Não, tá bom pra mim, era isso que eu queria. Tá bom. Eu acho que o dinheiro, nesse sentido que você tá trazendo, fica muito claro que ele é só a recompensa. Retribuição, recompensa. Do que você fez pra agregar valor pro outro, né? E você começou a fazer isso também, né? Você começou a vender consultoria... Começou a fazer... Como é que foi isso aí, cara? Essa virada... Isso quando a gente fala assim, eu falo, né? A gente tem mais de 8 anos no mercado que eu tô hoje, que a gente ainda não falou sobre. Eu sou músico. Robista. Né? E acho que um problemão de todo mundo... Você é músico. O Luquinha veio aqui é músico. Um problemão de todo músico. Não dá pra ganhar dinheiro com música no Brasil. Eu acho que isso é o que mais se ouve por aí. É o sofrimento do músico brasileiro. Para eu ganhar dinheiro com música, eu tenho que ser artista do cara estourado. E ainda assim você vai estar ganhando uma ínfima porcentagem em cima do que aquele artista ganha. Não tem nada de errado nisso, tá? Mas estou dizendo, nunca vai ser proporcional. Pelo menos é muito difícil que seja. Mas o que é pior? Muitas vezes não dá para ganhar dinheiro nenhum. Pior ainda, a grande maioria das vezes, com a sua conexão com a música e o seu interesse, você gasta mais dinheiro do que você ganha. Por quê? É o equipamento mais legal que você viu, novo, que você quer comprar. É a guitarra, o violão, o baixo novo que você quer comprar. E aquilo não te remunera. Aquilo é passivo, aquilo não é ativo. E aí você fala, pô, legal, mas é o que eu gosto, é meu calcanhar de Aquiles ali, tá? É isso que eu gosto de gastar dinheiro. Beleza, uns gostam de carro, outros gostam de instrumentos. E a pergunta que sempre ficou latente na minha cabeça é,
cara, a princípio, tá? Como eu não perco dinheiro aqui? Porque eu gosto de comprar esses equipamentos. Eu gosto de ter, eu gosto de experimentar. Como eu não perco dinheiro comprando eles de forma inteligente? Isso quando eu tava no Brasil. Então eu comprava usado de alguém que estava apertado e precisava de dinheiro. Eu comprava. E aí eu tinha um equipamento legal. Aí eu usava ele durante um período, na hora de vender eu vendia sem depreciação. Às vezes eu vendia com lucro. Legal. Então eu falei, cara, esse movimento é muito interessante, porque eu não compro na hora que eu quero, mas eu continuo querendo. Eu compro na hora que a oportunidade aparece, porque essa oportunidade faz sentido para eu não perder dinheiro. Ótimo. O mercado americano é o maior mercado, a maior vitrine para esse tipo de equipamento. Quando eu descobri que eu podia começar a trazer algumas coisas para o Brasil, eu comecei a fazer isso. Um amigo que estava indo, aí eu comprava um pedal, até remunerava ele, mas... Ou seja, eu usava o pedal durante um tempo, um pedal de guitarra, e depois eu colocava para vender, ou seja, depois de usado, eu não tinha prejuízo, ainda tinha um retornozinho ali. Por quê? Porque eu comprei de forma inteligente. Caraca, dá para ganhar dinheiro com isso, ao invés de perder dinheiro. E quem é que falou que não dá para ganhar dinheiro com música? Né? Então, é de uma forma diferente. Mas quem diz que precisa ser igual? É um pouco fora do padrão. É fora do padrão, mas, cara, eu amo fazer isso. É ótimo. Porque é algo que eu amo falar, eu amo falar disso, né? Eu disse pra você o dia que a gente se encontrou, quando eu vou entregar um equipamento, é coisa rara, porque hoje a gente opera na internet, então a maioria dos clientes são de fora, mas tem gente ainda aqui que compra comigo, às vezes eu vou entregar algo, essa entrega dura 1h30. Porque, cara, você não consegue sair do assunto, né? E aí o que acabou acontecendo? Aí eu fui para os Estados Unidos e todas as pessoas que eu tinha conexão queriam, manda não sei o que para mim, manda não sei o que para mim. E aí eu, cara... E era só coisa de música? Só. E eu assim... aí você viu o nicho. Beleza. Pô, não vai me remunerar a princípio o suficiente, não dá para eu viver disso. Mas eu cobro $20 para fazer isso aqui. Aí o cara, eu quero o pedal tal. Beleza. Eu cobrava $20 do cara. Ele pagava, PayPal lá, eu recebia o dinheiro, eu comprava para ele o produto, recebia na minha casa, cobrava dele o frete e $20 era a minha taxa de serviço. Para fazer o quê? Embalar para ele, conferir se estava tudo certo, embalar e levar no correio. Caramba. A partir daí o risco era dele. Sim. Beleza? Minha taxa era só um drop ali, né? Eu era a ponte do negócio. Porque eles não conheciam logística, 90% dos fornecedores dos Estados Unidos não enviam para o Brasil e não enviam, inclusive, por conta do jeitinho brasileiro de acabar querendo sacanear todo mundo. Isso infelizmente acontece. O cara comprava no eBay de um vendedor que mandava para o Brasil, o cara recebia o produto no Brasil, dizia que não tinha recebido, que o produto não tinha chegado, e ligava na operadora de cartão de crédito, a operadora ia, dava o crédito de confiança e o cara ficava sem o dinheiro e sem o produto nos Estados Unidos. O que acabou acontecendo? A maioria parou de enviar para o Brasil. Então os bons começaram a pagar o preço pelos ruins e felizmente ou infelizmente isso gerou uma outra oportunidade, que é alguém precisa então fazer essa ponte, intermediar, né? E eu comecei a operar sim, depois eu comecei a escalar. Na pandemia isso ganhou uma proporção bizarra, porque os consumidores tiveram mais tempo para comprar. Verdade. Tiveram mais tempo para usar. Muitos aqui, como essa estrutura de podcast, começaram a fazer esse tipo de conteúdo. Então o cara precisava de microfone, placa de interface de gravação, um pedestal, um cabo, um pedal de guitarra. Porque aí o cara já não podia sair, mas ele gravava em casa uma track para ele mandar para um produtor. Porque a pandemia foi isso. Todo mundo se reinventando. Então foi um período que eu vendi absurdamente, mas aí eu já estava com os outros meus negócios rodando lá, o de construção não parava. Só que esse negócio estruturado de um nível, ok. Agora é o seguinte, você me diz o que você quer, eu te dou um valor final para te entregar no Brasil. Como, Felipe? Eu calculo tudo, o cara paga e ou ele recebe o produto ou ele recebe o dinheiro de volta. Nossa. Simples assim. Qual é o Isso maior... dá uma segurança, né, pra pessoa? Muita. Isso é uma lacuna, cara, assim, muito latente, porque você já deve, mas isso é um assunto que 90% dos brasileiros já devem ter pensado um dia. Por que eu não importo alguma coisa? Eu tenho medo do tributo. Eu tenho medo do extravio. Eu tenho medo da receita. Meu amigo,
O processo ele não é ilegal. Importar não é ilegal. Cria-se uma concepção de que vai dar mais errado do que certo. Sim. Porque, eu não sei porquê, aonde isso começou, mas isso também é uma oportunidade de alguém que te venda tranquilidade. Esse podcast é sobre venda. Uhum. Dá pra vender tranquilidade? Dá. Eu falo isso direto no Instagram. Eu não vendo produto. Eu administro expectativas. É o que eu falo. Eu administro sonhos e administro expectativas. Felipe, é muito lúdico isso. Não, não é. O cara, ele quer muito um produto. Esse é o sonho dele. Mas ele não se enxerga fazendo aquilo porque ele tem medo de todos os riscos. Eu administro isso pra ele. Eu quero pegar um gancho com isso que você tá falando, porque tem uma pergunta aqui que eu acho que ela encaixa perfeitamente nesse momento. Ok. Que é a pergunta de $1 milhão. Eita. Pra você tem que ser dólares. Eu não tenho não, tá? Tem que pagar nesse podcast? Não, quem vai pagar vai ser o Silvio. O que é venda pra você, cara? Essa pergunta é doida. Eu vou tentar não ser lúdico, tá? Como eu disse. Venda pra mim é transformação. Por que venda pra mim é transformação? Porque pra qualquer lado que você olha, em qualquer segmento, tudo se começa a partir de transformação. Eu transformo a matéria-prima em produto, onde a finalidade é a venda. Eu transformo um desejo, eu conecto esse desejo a alguém que pode realizar, eu estou transformando aquele desejo em realidade. Só que eu sou alguém que está realizando esse desejo. Qual é a transformação que acontece para mim? Bom, se isso é o meu trabalho e o resultado da venda para quem vende é o lucro, esse lucro está transformando a minha vida, está transformando os meus sonhos também em realidade, as viagens que eu quero fazer, as coisas que eu quero comprar, a minha saúde, porque saúde também custa dinheiro. Sim. Então, em todos os processos, para onde você olha em venda, você vê o quê? Transformação. Perfeito. Na minha concepção é isso. Perfeito. Tá? Muito legal. E eu tô falando isso porque eu sei que eu quis trazer também, eu sabia que essa pergunta ela ia existir, e muita gente trouxe aqui já nesse podcast as visões que são as visões mais padrões do que é venda mesmo. Então eu acho que isso está coberto. Uhum. Se eu falasse isso, eu seria redundante. Venda é tudo. Venda é tudo mesmo. Porque você vende o tempo todo, como já disseram nesse podcast algumas vezes. Né? E eu falei isso hoje, antes de chegar aqui. Pontualidade é venda. É verdade. Por que pontualidade é venda? Porque às vezes quem tá comprando, a pessoa que está comprando o seu produto ou serviço está esperando de você só responsabilidade, pontualidade e comprometimento. Porque ela não teve isso dos outros ainda. Sim. Então, às vezes seu produto é até meia boca. Mas faz sentido para ela porque as outras pessoas às vezes nem atenderam ela. Cara, marcaram e não foram. A gente teve um problema. A gente já teve alguns problemas com pontualidade, né, de prestador de serviço. E assim, e aí eu vou falar aqui, mas eu não vou citar nomes. Sim. E nem nada, né? Mas assim, já aconteceu. A gente contratou uma pessoa para fazer um serviço pra gente e sempre as entregas eram fora do prazo. Sempre fora do prazo, sempre fora do prazo, sempre fora do prazo. E sempre tinha uma desculpa. O cara é bom pra caralho, velho. O cara é muito, muito bom. O serviço dele é excepcional. Só que ficou ruim porque ele não entregava no prazo. Ok. O que aconteceu? O cara que é muito bom, ele perdeu o contrato. Eu sou o melhor cliente do mundo? Não. Não sou. Só que ele perde um, perde outro. Daqui a pouco a porta se fecha. Nossa, a vida é injusta. Exatamente. Não, cara. Tinha uma expectativa ali. Tinha um combinado, um acordo ali. A gente combinou que era pra entregar nesse horário, nessa data. Meu amigo, eu não sei o que você vai fazer, mas você vai entregar conforme combinado. É isso aí. Ou realinha expectativa, né? Mas eu acho que esse senso de responsabilidade que é o básico. Se a pessoa fizer só o básico, ela já se destaca. Já era. Se ela só cumprir o que ela combinou, ela já se destaca no mercado. Né? E assim, cara, o que você diria pra um cara, pra uma pessoa que tá começando? Tá começando agora e de repente ela
tá um pouco perdida, porque, assim, a gente tá vivendo um momento que as informações estão dispersas aí. Sim. E tem muita coisa acontecendo nas redes sociais, no digital. O que você acredita que essa pessoa poderia fazer para dar um primeiro passo e ter um resultado bacana, assim, no digital? Ok, eu ia te perguntar isso, no digital ou de forma generalizada? Porque alguns podem estar começando num negócio físico, alguns podem estar planejando um negócio físico, alguns podem estar planejando algo no digital. Eu acredito que talvez tenha linhas diferentes para eu entender. No digital. Sim, pode ser, depois você fala do outro também. Tá. Bom, eu fiz um treinamento, não sei se você sabe, e eu sou muito cético para comprar conteúdos na internet. Porque tem muito guru que não entrega muita coisa. Mas a minha veia foi, eu não comprei o lifestyle. E o problema de muitos é comprar o lifestyle. Você tem que comprar o conteúdo. Por mais que a pessoa que venda o conteúdo, ela justifique o resultado mostrando o lifestyle. Cabe a você. Ok? Cabe a você olhar. Ok, o lifestyle dele não me interessa. Será que o conteúdo dele é bom pra mim? Pô, me conectei com o conteúdo dele. Ok. E foi assim que eu comprei. Isso me ajudou muito no digital, porque foi justamente nessa época, pandemia, onde eu estava escalando muito meu negócio online. Se eu tivesse isso lá atrás, eu estudo marketing digital, como eu falei antes um pouquinho nos bastidores, onde todos esses caras, todos os players que existem no Brasil não existiam. Era muito pequeno, Só existia aqui, vou te falar, Érico Rocha, Conrado Adolfo, e tinha um japinha que ele até sumiu, chamava Seiichi Arata. Esse cara passava o tempo todo na tela do meu Facebook. Eu lembro desse cara. Cara, e era bom o conteúdo. Mas todos esses grandes nomes que rodam all over, TikTok, Instagram, você coloca, não quero seguir, mas o seu amigo compartilha. Você não se livra. Esses caras, eles não existiam. Sim. Só que, quando que eu apliquei isso? Nunca. Mas porque eu nunca tive uma presença online. Minha presença online era, hoje eu tô comendo isso aqui, ó. Né? Como foto da comida, né? Lembra do Foursquare que você marca aqui? Estou aqui, cheguei na academia, né? Você marcava a localização. Tudo isso já passou, já foi embora. Eu falo isso hoje, cara, para qualquer nicho. Essa primeira vale para qualquer nicho, tá? Conhecimento. Por quê? Não importa o que aconteça com o seu primeiro plano, com o seu segundo plano, com o seu terceiro plano. Conhecimento nunca vai à falência. Conhecimento ninguém nunca vai roubar de você. Você pode ser assaltado, sua casa invadida, sequestrado. O cara leva tudo que você tem. Mas o que você aprendeu ele não leva. E o que você aprendeu é útil para você aplicar de novo em outros segmentos, no mesmo segmento, você começar de novo. Então, conhecimento é o preparar da terra, que a gente estava falando no começo desse podcast. Então, conhecimento, o cara que ele não busca conhecimento, seja ele para quem tá... Bom, eu não tô começando mais, mas eu me alimento todo dia de conhecimento, porque para mim isso faz muito sentido. Porque eu pretendo continuar evoluindo, né? Eu pretendo continuar chegando numa roda de networking qualquer e eu conseguir de repente falar do novo assunto. Porque você quer se sentir pertencido? Não! Porque, cara, o mundo muda o tempo todo. Claro. Hoje a gente tem inteligência artificial, é algo que não funciona para mim, mas eu fui na palestra, por exemplo, do Caíto Maia aqui em Volta Redonda, que é um cara que tá num nicho que eu não opero, óculos, e pra mim a palestra inteira não fez sentido, mas uma coisa na palestra fez sentido e já tá bom. Foi quando ele disse, hoje 90% do nosso marketing é inteligência artificial, sabe por quê? Sabe quanto custa colocar 2 modelos numa lancha pra tirar foto com óculos da marca? Cara, você não tem noção. Só que aí começou a passar imagens. Tudo isso que você tá vendo aqui, ó, é inteligência artificial. Você já vê nos quiosques que são inteligência artificial. Sabe qual é o nosso custo para produzir isso? Quase nada hoje. Nossa. E não tá bom, a gente troca. Ou seja... Na hora. Você dá um comando, né? Caraca, eu achei que eu não ia aproveitar quase nada aplicável ali, em vias de fato, pro meu negócio. Mas isso faz muito sentido. Quer dizer, eu posso não ter um produto, mas eu posso gerar a foto dele através de uma inteligência artificial e fazer uma publicação. Quer dizer, isso pode funcionar para mim também. Então, conhecimento, ainda que você esteja começando ou já no médio e longo prazo, aí já rodando, conhecimento vai ser algo que você sempre vai ter que estar buscando. No digital é teste. Tá? E aí existem várias vias do digital, né? Por exemplo, você vender um produto no e-commerce.
é digital. Você ser um infoprodutor é um digital. Você ser um lançador é um digital. Você ser um coprodutor é digital. Você vender como afiliado. SaaS também, né? O Software as a Service. Exatamente. Então existe tantos desmembramentos do digital que assim... Eu não conseguiria dar dica sobre todas as áreas. E todas elas são teste. Sim. Isso aí com todo mundo que você vai conversar é teste. O pessoal até fica... tudo é teste, mas é isso. Por exemplo, a galera que opera, principalmente que começa como afiliado, a rota inevitavelmente desse cara é uma hora ele vai virar produtor. Ou coprodutor ou lançador. Por quê? Ou gestor de tráfego. Porque não faz sentido ele ser comissionado por uma fração, né? Porque a comissão é isso, uma fração, se ele já aprendeu a rota de vender aquilo. Ou seja, alguém está ganhando 90% e ele está ganhando 10%, um exemplo. Tá, mas se eu botar todo esse esforço, essa mesma grana, exemplo de tráfego pago, usando os mesmos criativos, o copy que eu já aprendi, cara... E se eu vender algo pra mim, é 100%. Né? Claro, tem os descontos da plataforma, mas é praticamente 100%. Então, inevitavelmente, o curso disso é o cara, uma hora, ele virar produtor, ou, como dizem por aí, PLRs. PLR. Né? Bom, eu sou muito suspeito pra falar disso, porque eu acho que PLR não existe, né? Cara, é complicado. Eu acho que essa história de PLR... Só fazendo um parêntese aqui, pra turma entender o que é PLR, né? PLR é um produto que você vende que ele é livre de direitos autorais, não é isso? Na verdade, ele não é livre de direitos autorais. Se eu não me engano, a tradução exata é Private Label Rights. Ou seja, você tem um direito sobre um rótulo, um título, que é privado. Entendi. Alguém produziu um conteúdo e ele existe já rodando lá nos Estados Unidos. Você acha que ele faz sentido para você aqui no Brasil? Ou ele se aplica ao seu nicho. Exemplo. Ele é livre de direito autoral para quem paga por Porque ele. você pagou pelo direito autoral. Exatamente isso. Você agora tem o direito por aquele conteúdo que é privado. Legal. Quando eu digo que eu não acredito, eu acredito sim que tenha gente que compre um conteúdo. Ok? E traga ele para o Brasil e traduza e aplique. O Érico Rocha fez isso, né? Sim, o Fórmula de Lançamento, sim. Fórmula. Só que, inclusive, o Jeff é visto com o Érico, eles já tiveram conteúdo juntos, ou seja, ali não é uma fraude de fato. Sim. Mas é muito fácil eu pagar $5 num PDF americano. E aí, né? Traduzir ele para português e mudar o índice. E será que foi o cara que liberou mesmo? Você entendeu? Caramba. Eu paguei pelo conteúdo, tá? Eu paguei. Entendi. Mas eu não paguei pelo direito de replicar esse conteúdo em outro idioma. Mas quem vai saber? Nossa. E pelo amor de Deus, eu não faço isso. Né? Porque fica parecendo, eu tô dando o caminho pra vocês. Não, o que a gente tava conversando aqui é que eu não acredito que 99% das pessoas que dizem vender PLR no Brasil vendem PLR de fato. Ok? Nossa. Eu acho, porque... Pensa comigo, Jefferson, é polêmico isso. Cara, demais. Pensa comigo. Você é um produtor, ok? Você criou um conteúdo muito legal. Aí eu chego pra você tá lá nos Estados Unidos. Eu chego pra você, cara, você não fala português. Tô invertendo os cenários, tá? Cara, você não fala português, seu conteúdo ele vai funcionar muito bem no Brasil. Aí você fala, uau! Aí o cara fala assim, você não quer me vender o direito dele? Aí você, tá, beleza, posso pensar. Ok, cara, $5.000. Beleza, eu pago $5.000. Só que você é produtor, tá? Você já faz dinheiro nos Estados Unidos, você sabe que seu conteúdo é legal. Aí você olha para aquilo, você já entendeu que o seu produto é legal, por quê? Porque ele é escalável. Uhum. Aí você vai vender a escalabilidade dele para outro e não vai ganhar nada com essa escalabilidade. É muito estranho. Eu te vendo, mas eu quero um FII. Eu quero uma porcentagem. É claro. Porque isso é escalável. Sim. É então, o royalty, né? Exatamente. Então, na minha cabeça, PLR, se eu fosse um produtor de conteúdo que estivesse disponibilizando o direito do meu conteúdo, não faz sentido nenhum eu o fazer sem ter uma recorrência do meu conteúdo sendo divulgado em qualquer outro lugar. Ok? Aliás, eu o daria de graça. Faz sentido pra você? Claro. Eu daria de graça. Cara, olha só, o que você quer? Não, eu quero... Cara, não, vamos seguinte, ó, 70 é seu,
30% é meu, de tudo que for vendido no Brasil, tá bom pra você? E você não me paga 25 mil reais. Não, tá, 5 tá mil aí, dólares. Okay? Vai ser um afiliado, como se fosse um afiliado seu. E outra, estou dividindo o risco com você, porque quem garante a você que pagando 25 mil reais aqui, 5 mil dólares, no meu produto, ele vai funcionar? Pois é, porque o mercado é outro. O mercado é outro. Só que eu quero correr esse risco com vocês. Você não bota dinheiro nenhum. E eu ganho 30, você ganha 70. Top. Cara, e aí você vem falar pra mim que a galera vende PLR? Desculpa, pode ter gente que vende, tá? Tá, mas Mas na minha concepção... Fica a dúvida aí. Essa conta, a única coisa que faz sentido pra mim é isso. Cara, antes de encerrar, eu queria ir pra um quadro aqui que é bem legal, assim. Hoje você tá com algumas frentes de trabalho, né? Uhum. Você voltou pro Brasil tem um tempinho. Acho que vale, de repente, a gente bater um outro papo só pra falar dessas questões dos Estados Unidos aí. Tem muita gente que tem essas dúvidas. Beleza. Mas hoje, assim, como que você pode auxiliar as pessoas? Se você quiser fazer o seu pitch de vendas olhando pra câmera. Legal. Mas se você preferir falar olhando pra mim também, não tem problema. Tá. E aí compartilhe um pouco com as pessoas como que elas fazem pra te achar e como que você pode auxiliar elas. Beleza. Meu perfil no Instagram ele não mudou. Ele continua um perfil pessoal, porque eu acho que as pessoas se conectam mais com o perfil pessoal do que com uma loja que parece uma logo. E de fato sou eu que estou lá falando o tempo todo e auxiliando, respondendo, dando venda e pós-venda e o suporte pra galera que, precisa do meu conteúdo, né? Hoje eu opero como um consultor de importação. É diferente de loja e muita gente confunde isso, porque eu ajudo você a trazer um equipamento que você quer dos Estados Unidos para o Brasil. De repente você não conhece o trâmite, não sabe comprar. Hoje o problema de pagar em dólar já foi muito resolvido com todos os bancos digitais que têm contas globais, mas antigamente isso era um problema e para muitos ainda é. Tem muita gente que paga no cartão de crédito e paga IOF porque não sabe que faz mais sentido de repente ele converter o dinheiro e fazer a compra. Então é uma bobagem que às vezes você perde ali. Então eu auxilio o cara fazendo todo esse processo e dou tranquilidade para ele. Eu tô no Instagram, no @Filipim. Isso não é tão profissional, mas eu não vou mudar porque já funciona, né? FILIPIMTM, tá? O pessoal depois a gente deixa no comentário, vou deixar em algum lugar. Na descrição, E o que você vai encontrar lá se você é músico, você vai encontrar conteúdos gratuitos sobre informações sobre instrumentos, equipamentos, tá? Esses são conteúdos que eu dou de forma gratuita. Eu dou suporte para você mesmo que você não compre comigo, uma dica ou uma dúvida que você tem a respeito de algum produto. E você também pode, através do meu trabalho, pedir comigo um equipamento que de repente você não acha no Brasil ou que no Brasil seja mais caro para que você tenha acesso. Exemplo, né? Os microfones que nós estamos usando, câmera, né? Computadores assim, se tiver ligado a áudio eu posso abrir essa exceção, mas eu não opero não trago iPhones, não trago essas coisas, né? Eu sou muito focado, muito nichado em áudio profissional, né? Instrumentos musicais e afins. Então você me acha no Instagram, @FilipimTM, FilipimTM, e a gente abriu um e-commerce há pouco tempo que chama pedalboardsupply.com.br. Esse é um lugar específico para guitarristas, baixistas. Lá você vai encontrar um pouco de tudo, ainda está em estruturação, mas você vai encontrar um pouco de tudo para você montar ali o seu set de pedais, desde presilhas para prender os cabos debaixo do pedalboard, até conectores, pedais e por aí vai. A gente está estruturando isso porque é algo que eu via problema no Brasil, então devagarzinho a gente está trazendo novidades, colocando lá. Se de repente você tem medo de fazer um Pix para alguém, você pode comprar pela plataforma também, sem problema nenhum, usar a estrutura do Mercado Pago, que você tem ali, né, a confiança e o background da maior plataforma de pagamento hoje do Brasil. Não tô fazendo merchan, mas eles podiam patrocinar o podcast aqui. Tudo é venda, alô Mercado Pago. Aí, ó. Mas é o maior gerenciador de riscos de pagamento online do Brasil. Então, faz Mercado Livre, para quê? Você vai usar o Mercado Pago, é a mesma ferramenta. Você compra no meu site, você não paga a taxa do Mercado Livre, porque eu teria que embutir no produto. Você compra lá, usa o Mercado Pago no seu cartão de crédito e você tem toda essa credibilidade e confiança. Bom, essa é as duas frentes de trabalho no digital, né? A gente também, é uma coisa que eu não abro para muita gente, inclusive a gente abriu a segunda turma agora, que é a consultoria de importação ou mentoria de importação. Geralmente isso é para músicos mesmo, porque para você que de repente não quer comprar comigo frequentemente, mas você quer aprender a rota para comprar para o seu próprio consumo,
Então, você vai pagar um valor e durante 10 dias comigo, você vai aprender todo o caminho que eu sei. Felipe, por que ela é fechada? Porque esse hoje é o meu trabalho. Se eu abro para todo mundo, por mais que eu tenha uma escala muito legal, daqui a pouco eu crio um time de concorrência muito grande, né? E eu acho que isso faz muito sentido para uma meia dúzia de pessoas. E também não é para todo mundo, né? Sim. Precisa aprender a correr risco, precisa, né, estar disposto a... Nada funciona se a pessoa não colocar em prática também. Então, eu tenho alunos, inclusive, da última turma que não aplicaram nada. Sempre acontece. Comum, né? Isso acontece. Então, eu tô cada vez mais nichando. A gente vai para essa segunda turma hoje para um grupo muito seleto, começa em janeiro. Mas, basicamente, é isso que eu faço no digital, né? O que eu faço no físico são coisas que, né, a gente diversifica as coisas, mas acho que é coisa que não vale a pena comentar aqui, que já envolve questão de TI, infraestrutura. Tem infraestrutura, é outro braço. Inclusive, a gente está voltando agora, em 2024, eu falei com você. Por conta de necessidade mesmo. Ver necessidade e falar, uau, cara, não tem como. As pessoas estão precisando. Né? Eu sempre falo, é dinheiro na mesa. Claro. Cara, eu podia não fazer, mas tem gente batendo dinheiro na tua cara, falando, cara... Me ajuda. E aí você não vai negar? Não vai agarrar? Não. Então a gente vai voltar. Mas basicamente é isso. Show. No físico hoje a gente vai voltar pra tecnologia. E no digital, a gente opera nessas frentes. Muito bacana. Que eu falei para vocês. Vou pegar um gancho para falar um pouco dos nossos parceiros aqui. Então, ó, se puder colocar a central aqui, eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo, tem esse QR Code para quem está assistindo pela TV, tá? Pessoal, essa ferramenta aqui é uma das mais utilizadas no mundo para você gerenciar seu projeto, para você organizar as documentações do seu negócio, e ela é muito intuitiva e fácil de usar, que é o Notion. Talvez você ainda não conheça o Notion. E para você que não conhece, e para você também que já conhece, eu estou dando de presente para vocês aqui numa parceria que eu fiz com eles 10.000 templates grátis, tá? Só você entrar e você vai se cadastrar, enfim, já vai pegar lá o template que você quiser e usar. Vou falar de um outro parceiro aqui também. A gente está falando de inteligência artificial, né? Legal. E esse parceiro aqui é muito bacana porque ele conecta as ferramentas que você usa. E aí, para infoprodutor, isso aqui é fundamental, cara. Então, de repente, você usa lá, você tem uma automação que você quer conectar a tua lista de leads do Instagram, do Facebook, com uma planilha do Google, com o seu bot no WhatsApp. Ok. Você consegue fazer isso de forma muito prática, sem precisar fazer nenhuma linha de código com Albato, que hoje é uma das principais plataformas para você fazer automação de um jeito prático. E se você usar esse link aqui ou esse QR Code, você economiza 20% em qualquer plano deles, inclusive nos planos que são chamados de Lifetime Deal. O que é isso? É você comprar um plano vitalício, você paga uma vez só e usa quantas vezes quiser, sem ter que pagar mensalidade. Quando eu comecei com quando a gente começou, vamos fazer um podcast. A gente pensou assim, vale a pena investir? E assim, alocar uma grana e começar um projeto assim, como eu venho desse mundo das startups também, você vai fazer um MVP, você não vai colocar todo o seu dinheiro no MVP, você vai fazer ele no mínimo que você puder para testar, né? E sinceramente eu não abro mão mais da parceria com o Ponto Studio, porque aqui você tem uma estrutura bacana, você consegue fazer o podcast de qualidade, né? E para você que está aí pensando, poxa, eu quero compartilhar, eu quero fazer um podcast, tá com uma ideia bacana, ou conhece alguém que tenha, vem pro Ponto de Estúdio. Inclusive agora eles estão também fazendo um trabalho para gravar cursos. Vou gravar um curso aqui, Legal aqui. Isso, hein? Porque às vezes você vai gravar em casa, demora muito tempo. Aqui você tem um direcionamento de um câmera que vai te auxiliar. Pô, você podia ter falado isso. Gravar sozinho é difícil. Iluminação, é um problema em casa. Barulho, né? Tem mais alguma questão que você gostaria de compartilhar? Alguma dica, algum insight com a galera que está nos ouvindo aqui hoje? Jefferson, a gente transitou por várias coisas. Espero, primeiro, acho que a gente já está no curso de despedida aqui. Sim. Espero que talvez tenha ficado um pouco confuso, porque a gente transitou por alguns assuntos, talvez eles não tenham sido complementares, ou eu não tenha finalizado, talvez você tenha... Cara, mas e aí o que aconteceu depois daquilo? Bom, aí fica para um outro episódio. Eu falei que era Netflix, não era podcast. Mas contar
falar sobre a gente é muito difícil, essa é a primeira coisa. Segundo, que contar todas as histórias também são muito difíceis, mas eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído com o valor que esse podcast traz de fato para os ouvintes. Hoje eu estava refletindo sobre algo na academia antes de vir para cá e é muito doido isso, né? Porque eu vejo os resultados de 2 anos, por exemplo, de treino e resultado das coisas que eu comecei ao longo do tempo e eu falo, cara, frequência. Frequência, ela determina o resultado. E aí quando a gente fala de frequência, eu que sou músico, eu falo, cara, dá pra criar um paralelo? Dá. Por quê? Quando você fala em tons, dó, ré, mi, fá, sol, lá, todos esses tons, para eles existirem, ele representa uma frequência, fisicamente falando, em hertz. Ou seja, até para você definir se você está afinado ou desafinado, você precisa estar na frequência certa. Então, isso é muito doido e eu não estudei sobre isso pra falar isso aqui, tá, pessoal? Isso foi algo que do nada hoje na academia eu falei, cara, isso é muito doido. Me olhando no espelho, falando, cara, bizarro, resultados que eu nunca tive. Mas eu tomei decisão que eu podia ter tomado lá atrás, de ser frequente. E aí quando eu criei esse paralelo, porque o meu público é músico, eu falo, cara, eu vou falar groselha se eu ficar falando de frequência na academia, ninguém quer saber disso. Mas, cara, eles se conectam. Para você estar afinado, você precisa estar na frequência correta. E para você ter resultado, você precisa estar na frequência correta. E a frequência correta, nesse caso, já não tem relação com física, mas a relação de ser frequente em tudo aquilo que você se dispor a fazer. Ainda que dê errado, mas seja frequente. O resultado, ele é só resultado mesmo. E estar na frequência correta também tem a ver com estar no ambiente que te favorece, né? Porque a acústica, ela vai influenciar nisso. Isso aí. A forma como o instrumento foi montado e na vida, as pessoas que estão ao nosso redor, elas podem nos auxiliar a subir a nossa frequência. Você quer criar um paralelo muito lúdico, esse podcast não vai acabar. Numa banda, você precisa que todo mundo toque em sintonia, cara. Né? A gente tá trazendo aqui, criando paralelos, né? Exatamente sobre isso que você falou. A ambiência, ela é importante. Imagina se você estivesse numa banda onde cada um estivesse tocando aquilo que gostaria ao mesmo tempo. Ia funcionar? Não. Alguém ia gostar disso? Não. Então a frequência com relação à ambiência está conectado com pessoas que estão na mesma sintonia que você, o mesmo propósito e buscam o mesmo resultado. É game changer. Cara, é game changer. Poxa, que bacana. Eu tô muito satisfeito, tenho certeza, cara. Que prazer pra mim. Pô, tenho certeza que a turma que assistiu, que ouviu, vai se beneficiar muito do conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. Muito obrigado Tomara, por isso. Porque foi espontâneo. Eu sei que foi. E, pessoal, você que nos assistiu até agora aí, coloca nos comentários, de repente, uma dúvida, um insight que você teve, tá? Já segue também o Filipinho, tá? Vou deixar aqui na descrição as redes sociais dele, dos negócios dele. Então já segue aí para acompanhar o trabalho dele. E envia para aquele seu amigo que é músico, que quer abrir um negócio, que não sabe por onde começar, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Jefferson. E, pessoal, a gente se vê no próximo encontro do Tudo é Venda.